O grito ecoou pelos corredores vazios da mansão como um trovão em noite silenciosa. Lívia acordou sobressaltada, o coração disparando contra o peito. Eram 3 da manhã, e aquele som desesperado vinha do quarto de Beatriz. Saltou da cama sem hesitar, os pés descalços correndo pelo piso frio de mármore. A porta do quarto da menina estava entreaberta, e através da fresta pode ver a pequena figura se contorcendo entre os lençóis, as mãozinhas frágeis agarradas às grades da cama especial. Não, por favor, murmurava Beatriz entre lágrimas, os olhos fechados em um pesadelo que parecia mais real que a própria realidade. Lívia se aproximou com cuidado, acendendo apenas a luz suave do abajur. A menina de 8 anos parecia ainda menor ali, perdida entre travesseiros que a envolviam como nuvens. Seus cabelos castanhos grudavam na testa suada, e suas pernas finas tremiam sob o edredom. Bia, querida, está tudo bem. Eu estou aqui, sussurrou Lívia, sentando-se na borda da cama e estendendo a mão para tocar gentilmente o ombro da criança. Os olhos de Beatriz se abriram devagar, ainda turvos pelo terror do sonho. Quando focalizaram o rosto carinhoso de Lívia, suas feições se relaxaram ligeiramente, mas as lágrimas continuaram descendo pelas bochechas rosadas. Eu estava caindo, gaguejou Beatriz, a voz rouca e pequena. E ninguém me segurava. O coração de Lívia se apertou. Fazia apenas 3 semanas que havia chegado àquela casa, e a cada dia compreendia melhor a profundidade da dor que habitava aquelas paredes luxuosas. Beatriz não era apenas uma criança com limitações físicas. Era uma alma ferida, aprisionada não só por seu corpo frágil, mas pela solidão que a rodeava como uma névoa espessa. Você não vai cair, meu amor. Nunca vou deixar isso acontecer, disse Lívia, ajeitando os cabelos da menina com dedos suaves. Quer que eu conte uma história para você voltar a dormir? Beatriz assentiu levemente e Lívia percebeu como seus olhos grandes e escuros brilhavam com uma mistura de esperança e medo. Era sempre assim, como se a menina quisesse desesperadamente acreditar, mas tivesse aprendido a não esperar muito da vida. Enquanto começava a contar sobre uma pequena estrela que havia perdido seu brilho, Lívia não podia deixar de pensar em como havia chegado até ali. 3 semanas atrás, sua vida era completamente diferente. A vaga havia aparecido em seu caminho como um milagre. Recém-formada em pedagogia, com apenas 22 anos, Lívia procurava desesperadamente trabalho para ajudar a sustentar a mãe doente. O anúncio era discreto. Procura-se cuidadora para criança especial, experiência desejável, residir no local. Quando chegou para a entrevista, ficou impressionada com a imponência da residência. A mansão dos Oliveira se erguia majestosa no bairro mais nobre da cidade, com seus 3 andares de arquitetura clássica, jardins perfeitamente cuidados e uma entrada que parecia pertencer a um palácio. O senhor Eduardo Oliveira a recebeu em seu escritório no 2º andar. Era um homem de aproximadamente 40 anos, alto e elegante, mas havia algo em seus olhos castanhos que Lívia não conseguia decifrar completamente. Tristeza? Cansaço? Talvez ambos. Senhorita Lívia, ele havia dito, gesticulando para que se sentasse na poltrona de couro em frente à sua mesa de mogno. Imagino que saiba que esta não é uma posição comum. Lívia se lembrava de como suas mãos haviam tremido ligeiramente naquele momento, mas sua voz saiu firme. Sim, senhor Oliveira, li no anúncio que se trata de uma criança com necessidades especiais. Posso perguntar quais são as condições específicas? Eduardo havia pausado, olhando pela janela que dava para o jardim interno da casa.
Quando falou novamente, sua voz carregava um peso que Lívia só compreenderia completamente semanas depois. Minha filha Beatriz tem 8 anos. Nasceu com uma condição neurológica que afeta seus movimentos. Ela não consegue andar. Tem dificuldades para falar e... Ele havia feito outra pausa, mais longa, e tem se tornado cada vez mais retraída. Quantas cuidadoras ela já teve? Lívia havia perguntado, percebendo a hesitação em seus olhos. 7, nos últimos 2 anos, admitiu Eduardo, passando a mão pelos cabelos escuros, ligeiramente grisalhos nas têmporas. A maioria não resistiu mais que alguns meses. Beatriz pode ser desafiadora. Lívia se lembrava de ter sentido algo estranho naquele momento. Não medo ou hesitação, mas uma espécie de reconhecimento. Como se algo dentro dela soubesse que aquela criança precisava exatamente do que ela tinha para oferecer. Posso conhecê-la? Havia perguntado. Eduardo pareceu surpreso pela pergunta direta, mas assentiu. Conduziu Lívia pelos corredores silenciosos da casa até chegarem a um quarto no primeiro andar. Era um ambiente amplo e bem iluminado, com móveis adaptados e brinquedos espalhados que pareciam nunca ter sido usados. Beatriz estava sentada em sua cadeira especial perto da janela, olhando para o jardim com uma expressão vazia. Quando seu pai e Lívia entraram, ela nem se moveu. Bia, Eduardo havia dito suavemente. Esta é a Lívia. Ela veio nos visitar. A menina virou a cabeça lentamente e Lívia sentiu um aperto no peito ao ver aqueles olhos tão grandes e melancólicos. Beatriz a estudou por um longo momento e então, para surpresa de todos, esboçou um sorriso quase imperceptível. Foi nesse instante que Lívia soube. Não importavam as dificuldades, os desafios ou quantas outras cuidadoras haviam desistido. Havia algo naquela criança que chamava por ela, uma conexão que transcendia palavras ou explicações racionais. Olá, Beatriz, Lívia havia dito, aproximando-se e ajoelhando-se ao lado da cadeira para ficar na altura dos olhos da menina. Posso te chamar de Bia? Um leve aceno de cabeça foi a resposta, mas Lívia percebeu o interesse discreto que brilhou nos olhos da criança. Agora, 3 semanas depois, enquanto via Beatriz adormecer novamente ao som de sua história, Lívia refletia sobre tudo o que havia descoberto naquele tempo. A mansão era realmente imponente por fora, mas por dentro respirava uma atmosfera de silêncio opressivo. Os cômodos eram elegantes, decorados com móveis antigos e obras de arte valiosas, mas faltava vida naqueles espaços. Era como se a própria casa estivesse de luto. Dona Mercedes, a governanta de 60 e poucos anos que trabalhava na família há mais de uma década, havia sido sua única companhia verdadeira. Uma mulher de cabelos grisalhos presos em um coque impecável e olhos bondosos, Mercedes conhecia cada canto daquela casa e, principalmente, conhecia seus habitantes melhor que ninguém. Aquela menina precisa de carinho, havia confidenciado Mercedes a Lívia em uma de suas conversas na cozinha, enquanto preparavam o jantar de Beatriz. Desde que a senhora Oliveira partiu, há 4 anos, esta casa não é mais a mesma. Lívia havia sentido um frio na espinha ao ouvir a menção discreta à mãe de Beatriz. Eduardo nunca falava sobre a esposa e ela havia aprendido rapidamente que era um assunto proibido na casa. O que aconteceu? Havia perguntado cuidadosamente. Mercedes olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas. Acidente de carro, murmurou. A senhora Isabel estava voltando da consulta médica de Beatriz quando aconteceu. Dona Bia tinha 4 anos na época. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na mente de Lívia. A culpa silenciosa que ela percebia nos olhos de Eduardo, a forma como ele evitava passar muito tempo com a filha, a atmosfera de luto que permeava cada cômodo da casa.
Desde então, o Sr. Eduardo se fechou completamente, continuou Mercedes, mexendo a sopa com movimentos mecânicos. Trabalha 16 horas por dia, viaja constantemente e quando está em casa, bem, você já percebeu. Lívia havia percebido sim. Eduardo Oliveira era uma presença fantasmagórica em sua própria casa. Saía cedo para o escritório, voltava tarde e, nos raros momentos em que estava presente, parecia evitar qualquer interação significativa com Beatriz. Não era crueldade. Era como se ele simplesmente não soubesse como ser pai para uma criança que lhe lembrava constantemente da tragédia que destroçou sua família. O resultado era devastador para Beatriz. A menina havia se retraído cada vez mais, criando um mundo próprio, onde era mais seguro não esperar nada de ninguém. Suas palavras eram raras e sussurradas, seus sorrisos mais raros ainda, e seus movimentos limitados pareciam refletir não apenas suas condições físicas, mas também sua condição emocional. Foi por isso que o pesadelo daquela noite havia abalado tanto Lívia. Eu estava caindo e ninguém me segurava. As palavras de Beatriz ecoavam em sua mente como um grito de socorro. Quando finalmente se certificou de que a menina estava dormindo tranquilamente, Lívia voltou para seu quarto no segundo andar. Mas o sono não veio facilmente. Ficou deitada olhando para o teto, pensando em tudo que havia observado nas últimas semanas. Beatriz era uma criança inteligente e sensível. Isso ela havia percebido rapidamente. Suas limitações físicas não afetavam sua capacidade de compreensão ou sua inteligência emocional. Pelo contrário, a menina parecia ter desenvolvido uma percepção aguçada das emoções ao seu redor, talvez como um mecanismo de defesa. Ela sabia que o pai a evitava. Sabia que sua presença lhe causava dor e, de alguma forma cruel, havia internalizado a ideia de que era responsável por aquela dor. Lívia se lembrou da tarde anterior, quando havia encontrado Beatriz chorando silenciosamente em seu quarto. Quando perguntou o que havia acontecido, a menina havia sussurrado: "Papai olhou para mim e ficou triste de novo. Eu faço ele ficar triste." O coração de Lívia havia se partido naquele momento. Como explicar para uma criança de 8 anos que a tristeza do pai não era culpa dela? Como fazê-la entender que o amor às vezes se esconde atrás da dor e que evitar alguém nem sempre significa não amá-la? Essas questões a mantiveram acordada até as primeiras horas da manhã, quando finalmente adormeceu com uma certeza crescendo em seu peito. Ela não seria mais uma cuidadora que desistiria. Beatriz precisava de alguém que ficasse, que lutasse por ela, que a ensinasse que era digna de amor e cuidado. Quando acordou algumas horas depois, o sol já entrava pelas janelas de seu quarto. Podia ouvir Mercedes se movimentando na cozinha no andar de baixo, preparando o café da manhã. Eduardo provavelmente já havia saído para mais um dia de trabalho que se estenderia até tarde da noite. Lívia se levantou e se dirigiu ao quarto de Beatriz, encontrando a menina acordada, olhando pela janela para o jardim onde os passarinhos cantavam nas árvores centenárias. "Bom dia, meu amor", disse Lívia, aproximando-se com um sorriso caloroso. "Como você dormiu depois da história?" Beatriz virou-se para ela, e pela primeira vez desde que havia chegado, Lívia viu algo diferente em seus olhos. Não era apenas reconhecimento ou aceitação passiva. Era algo que se parecia com esperança. "Você vai ficar?" perguntou Beatriz, sua voz pequena, mas clara. A pergunta simples carregava tanto peso que Lívia sentiu lágrimas picar em seus olhos. Quantas vezes aquela criança havia feito a mesma pergunta para outras cuidadoras? Quantas promessas havia recebido apenas para vê-las serem quebradas? Lívia se ajoelhou ao lado da cama, pegando as mãozinhas delicadas de Beatriz entre as suas. "Vou ficar pelo tempo que você quiser que eu fique", respondeu, olhando diretamente nos olhos da menina. "Prometo a você",
Beatriz estudou seu rosto por um longo momento, como se tentasse detectar sinais de mentira ou hesitação. Quando não encontrou nenhum, um sorriso genuíno, o primeiro que Lívia havia visto, iluminou suas feições. "Eu quero que você fique para sempre", sussurrou Beatriz. "Então é para sempre que eu vou ficar", respondeu Lívia, selando a promessa com um beijo suave na testa da menina. Naquele momento, enquanto ajudava Beatriz a se preparar para mais um dia, Lívia não imaginava que estava prestes a embarcar na jornada mais desafiadora e transformadora de sua vida. Uma jornada que não mudaria apenas a vida de Beatriz, mas que transformaria também o coração ferido de Eduardo e daria à mansão silenciosa algo que havia perdido há muito tempo: uma família. Enquanto penteava os cabelos de Beatriz e a ajudava a escolher um vestido para o dia, Lívia observou pela janela Eduardo saindo para trabalhar. Ele caminhou até o carro com passos rápidos, como sempre fazia, evitando olhar para a janela do quarto da filha. Mas hoje havia algo diferente. Antes de entrar no carro, ele hesitou por um momento e olhou para cima. Seus olhos encontraram os de Lívia pela janela, e por um instante ela viu algo que não esperava. Uma pergunta silenciosa, talvez até mesmo um pedido de ajuda. Eduardo desviou o olhar rapidamente e entrou no carro, desaparecendo portão afora. Mas aquele momento de conexão ficou gravado na mente de Lívia como uma promessa de que talvez, apenas talvez, ela pudesse ajudar a curar não apenas Beatriz, mas toda aquela família quebrada. O dia se desenrolou com a rotina que Lívia havia estabelecido. Exercícios de fisioterapia adaptados, leitura, jogos educativos e muito carinho. A cada atividade, ela percebia pequenos progressos em Beatriz, uma palavra dita com mais clareza, um sorriso que durava mais tempo, uma demonstração de curiosidade sobre o mundo ao seu redor. Quando a tarde chegou e as sombras começaram a se alongar no jardim, Lívia tomou uma decisão que mudaria tudo. Era hora de começar a quebrar as barreiras que haviam sido construídas naquela casa ao longo dos anos. E ela sabia exatamente por onde começar. A decisão de Lívia começou como um sussurro em sua mente durante o lanche da tarde, mas cresceu até se tornar uma certeza inabalável quando viu Beatriz observar tristemente pela janela, esperando um pai que chegaria apenas quando ela já estivesse dormindo. "Bia", disse Lívia sentando-se ao lado da menina na poltrona adaptada perto da janela, "que tal se hoje fizéssemos algo especial para o seu papai?" Os olhos de Beatriz se iluminaram com curiosidade, mas logo se turvaram com hesitação. "Ele não gosta quando eu faço coisas", murmurou, baixando a cabeça. O coração de Lívia se apertou, mas ela manteve o tom animado. "Quem disse que ele não gosta? Tenho certeza de que qualquer coisa feita por você seria o presente mais precioso do mundo para ele." Passaram a tarde toda preparando uma surpresa. Com a ajuda de Mercedes, que se mostrou entusiasmada com a ideia, montaram uma pequena apresentação no jardim de inverno da casa. Lívia havia descoberto que Beatriz tinha uma voz doce e afinada, então ensinou-lhe uma canção simples sobre flores que crescem mesmo no inverno mais rigoroso. Enquanto Beatriz ensaiava, sentada em sua cadeira especial, cercada por vasos de plantas que Mercedes havia cuidadosamente arranjado, Lívia observava cada expressão da menina. Era como se uma luz interior estivesse sendo gradualmente acesa. Suas bochechas ganharam cor, seus olhos brilharam com propósito, e pela primeira vez em semanas, ela parecia verdadeiramente viva. "Você acha que ele vai gostar?" perguntou Beatriz pela 10ª vez, ajeitando nervosamente as flores que Mercedes havia colocado em seu cabelo. "Tenho certeza absoluta", respondeu Lívia, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. "Sabe por quê? Porque vem do seu coração,
e não existe presente mais bonito que esse. Quando Eduardo chegou em casa naquela noite, por volta das 9, encontrou uma cena que jamais esperaria. A casa não estava mergulhada no silêncio usual. Havia música suave vinda do jardim de inverno, e uma luz dourada e acolhedora emanava daquele ambiente. Mercedes o interceptou no hall de entrada com um sorriso misterioso no rosto. "Senhor Eduardo", disse ela, "a pequena Beatriz preparou uma surpresa para o senhor." Eduardo sentiu um misto de pânico e curiosidade. Não estava acostumado a surpresas, especialmente não as que envolvessem sua filha. Sua primeira reação foi inventar uma desculpa. Estava cansado, tinha trabalhos importantes para revisar, talvez outro dia seria melhor. Mas algo no olhar de Mercedes o deteve. Havia uma súplica silenciosa ali, um pedido que transcendia palavras. Relutantemente, seguiu-a até o jardim de inverno. A cena que encontrou o deixou completamente sem palavras. Beatriz estava sentada no centro do ambiente, cercada por arranjos delicados de flores brancas e amarelas. As luzes suaves criavam uma atmosfera mágica, e sua filha, sua pequena e frágil filha, estava cantando com uma voz clara e melodiosa que ele não sabia que existia. Mesmo quando o vento sopra forte e o céu parece sem cor, a pequena flor não desiste, porque carrega o amor. Eduardo sentiu algo se romper dentro do peito. Não eram apenas as palavras da canção ou a doçura da voz de Beatriz. Era a expressão em seu rostinho, uma mistura de esperança, determinação e um amor puro que o atingiu como um raio. Quando a música terminou, Beatriz olhou diretamente para ele, os olhos brilhando com expectativa ansiosa. "Você gostou, papai?" Por um momento que pareceu uma eternidade, Eduardo não conseguiu falar. Lágrimas não derramadas há anos queimaram seus olhos, e sua garganta se fechou com emoção. Finalmente, conseguiu se mover, aproximando-se lentamente de sua filha. Foi a coisa mais linda que já ouvi na minha vida", disse com a voz rouca. E então, pela primeira vez em 4 anos, Eduardo abraçou Beatriz verdadeiramente, segurando-a contra o peito como se quisesse protegê-la de todos os males do mundo. Lívia observou a cena do umbral da porta, lágrimas silenciosas descendo por suas bochechas. Mercedes estava ao seu lado, também emocionada, murmurando uma oração de gratidão. A partir daquela noite, algo fundamental mudou na dinâmica da casa. Eduardo não chegou mais tão tarde. Começou a jantar com Beatriz sempre que possível, e suas conversas, embora ainda tímidas, foram se tornando mais frequentes e naturais. Uma semana depois do concerto improvisado, Lívia estava ajudando Beatriz com seus exercícios de fisioterapia quando Eduardo apareceu na porta do quarto. Era meio da tarde, um horário inédito para ele estar em casa. "Posso ajudar?" perguntou hesitantemente. Lívia e Beatriz trocaram um olhar de surpresa e alegria. "Claro", respondeu Lívia. "Bia estava justamente trabalhando o fortalecimento das pernas. Quer mostrar para o papai como você está progredindo?" O que se seguiu foi uma das tardes mais especiais que aquela casa havia presenciado em anos. Eduardo se sentou no chão ao lado da filha, seguindo as instruções de Lívia para ajudar nos exercícios. Suas mãos grandes e cuidadosas guiaram os movimentos delicados de Beatriz, e a cada pequeno progresso, seus olhos se enchiam de orgulho. "Você está ficando mais forte a cada dia", murmurou Eduardo, massageando suavemente as perninhas de Beatriz após os exercícios. "A Lívia disse que um dia eu vou conseguir ficar em pé sozinha", respondeu Beatriz, olhando para o pai com admiração. Eduardo olhou para Lívia por cima da cabeça da filha e ela viu uma pergunta silenciosa em seus olhos. "É possível? Realmente há esperança?" Lívia assentiu discretamente, e algo passou entre eles naquele momento.
uma compreensão mútua, uma parceria silenciosa em prol do bem-estar de Beatriz. Durante as semanas seguintes, Eduardo tornou-se uma presença cada vez mais constante na rotina de Beatriz. Começou a chegar mais cedo do trabalho, participava dos exercícios de fisioterapia e até mesmo começou a contar histórias para a filha antes de dormir. Um ritual que havia sido abandonado após a morte de Isabel. Lívia observava essas mudanças com alegria crescente, mas também com uma preocupação que preferia não admitir nem para si mesma. Quanto mais tempo passava naquela casa, quanto mais se envolvida emocionalmente com Beatriz e, inevitavelmente, com Eduardo, mais difícil se tornava manter a distância profissional que sabia ser necessária. Eduardo era um homem complexo e fascinante. Por trás da fachada séria e controlada, ela descobriu alguém que havia sido profundamente ferido, mas que possuía uma capacidade de amor imensa. Viu isso na forma como seus olhos se suavizavam quando olhava para Beatriz, na delicadeza com que tratava a filha, na determinação com que se dedicava a aprender sobre sua condição e necessidades. Mas havia momentos em que ela o pegava, olhando para ela, com uma intensidade que a fazia corar. Momentos em que suas mãos se tocavam acidentalmente durante os exercícios de Beatriz, e uma corrente elétrica parecia passar entre eles. Momentos em que ele se demorava conversando com ela após colocarem Beatriz para dormir, e suas discussões sobre os progressos da menina se estendiam para temas mais pessoais. "Como você consegue?" Eduardo havia perguntado uma noite enquanto tomavam chá na sala de estar, depois de uma sessão particularmente desafiadora de fisioterapia. "Conseguir o quê?" Lívia perguntou, embora suspeitasse do que ele queria dizer. "Ter tanta paciência, tanta esperança." "Eu a vejo trabalhando com Bia, e é como se você acreditasse verdadeiramente que ela pode superar qualquer obstáculo." Lívia colocou a xícara na mesa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Porque eu acredito. Beatriz é uma criança extraordinária, Eduardo. Ela tem uma força interior que eu raramente vi em alguém, independente da idade. Mas eu sou o pai dela e eu..." Ele pausou, passando a mão pelos cabelos em um gesto que Lívia havia aprendido a reconhecer como sinal de frustração. "Eu a evitei por tanto tempo. Tive medo de se conectar com ela e sentir dor." Eduardo a olhou com surpresa pela percepção aguçada. "Como você sabe?" "Porque qualquer pessoa que ama muito pode entender esse medo." Lívia respondeu suavemente. "Mas o que você não percebe é que, ao tentar se proteger da dor, você também se privou de toda a alegria que Beatriz poderia lhe trazer. E ela se privou do amor do pai." Eles ficaram em silêncio por um longo momento, o peso das palavras pairando entre eles. Eduardo olhava para as próprias mãos, e Lívia podia ver a luta interna que travava. "Isabel sempre disse que eu seria um bom pai", murmurou finalmente. "Mas quando nós a perdemos, senti como se tivesse perdido também a parte de mim que sabia como amar sem medo." Lívia sentiu lágrimas arderam em seus olhos. A vulnerabilidade na voz de Eduardo a tocou profundamente. "Eduardo", disse ela suavemente, "você nunca perdeu essa parte. Ela só estava escondida, protegida pela dor. Mas eu a vejo emergindo a cada dia que passa, a cada vez que você interage com Beatriz." Ele levantou os olhos para encontrar os dela, e Lívia viu algo que a fez o coração acelerar. Gratidão, sim, mas também algo mais profundo, mais perigoso para seu equilíbrio emocional. "Obrigado", disse Eduardo, sua voz carregada de emoção. "Obrigado por me devolver minha filha, e por me devolver a mim mesmo."
Naquela noite, Lívia ficou acordada por horas, olhando para o teto de seu quarto e tentando entender o turbilhão de emoções que a consumia. Havia vindo para aquela casa com o propósito simples de cuidar de uma criança especial. Jamais imaginou que seria puxada para uma teia emocional tão complexa. Amava Beatriz. Isso era inquestionável. A menina havia se tornado o centro de seu mundo e cada pequeno progresso a enchia de alegria indescritível. Mas Eduardo era território desconhecido e perigoso. Era seu patrão, o pai da criança sob seus cuidados. Qualquer envolvimento emocional seria inadequado e potencialmente destrutivo. Mas como ignorar a conexão que sentia? Como fingir que não se importava quando via a dor em seus olhos? Como não se alegrar com seus sorrisos cada vez mais frequentes? 2 manhãs depois, Lívia estava no jardim com Beatriz, aproveitando o sol suave da manhã, quando aconteceu algo que mudaria tudo. Beatriz estava sentada em sua cadeira especial, brincando com bonecas que Lívia havia trazido, quando uma borboleta amarela pousou no braço da cadeira, bem perto da menina. "Olha, Lívia!" exclamou Beatriz, os olhos arregalados de fascínio. "Ela é linda!" "É sim, querida. E veja como ela escolheu você para pousar. As borboletas só pousam perto de pessoas especiais", respondeu Lívia sorrindo. Beatriz esticou a mão lentamente, tentando tocar a borboleta sem assustá-la. Mas no movimento, perdeu o equilíbrio ligeiramente na cadeira. Instintivamente, a menina tentou se apoiar, colocando as mãos nos braços da cadeira para se estabilizar. E então, para total surpresa de ambas, Beatriz conseguiu se erguer alguns centímetros, apoiando o próprio peso por alguns segundos, antes de se sentar novamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Beatriz olhou para as próprias pernas com incredulidade, depois para Lívia, que estava boquiaberta. Eu me levantei?" perguntou Beatriz, a voz trêmula de emoção. "Você se levantou", confirmou Lívia, lágrimas de alegria correndo livremente por suas bochechas. "Beatriz, você se levantou sozinha." A borboleta voou para longe naquele momento, como se sua missão de testemunhar aquele milagre estivesse cumprida. Beatriz soltou um grito de alegria pura, e Lívia correu para abraçá-la, rindo e chorando ao mesmo tempo. Foi nesse momento de celebração que Eduardo apareceu no jardim, atraído pelos gritos. Quando viu as lágrimas de alegria e ouviu Beatriz contar entusiasmada sobre o que havia acontecido, ele também se emocionou profundamente. Naquela tarde, Eduardo cancelou todos os compromissos e passou horas no jardim com Beatriz, encorajando-a a tentar se levantar novamente, e ela conseguiu, uma vez, depois outra, a cada tentativa ficando um pouco mais tempo em pé. Quando a noite chegou e Beatriz finalmente adormeceu, exausta, mas radiante, Eduardo e Lívia se encontraram no jardim sob as estrelas. "Não sei como te agradecer", disse Eduardo, sua voz rouca de emoção. "Você devolveu a esperança para minha filha, para mim." "Beatriz fez isso sozinha", respondeu Lívia. "Eu só acreditei nela." "E eu quase desisti de acreditar", admitiu Eduardo, olhando para o céu estrelado. "Se você não tivesse chegado..." Ele não terminou a frase, mas Lívia entendeu. Ficaram ali em silêncio confortável, dividindo a alegria daquele dia extraordinário, sem imaginar que aquele era apenas o começo de transformações ainda maiores. O progresso físico de Beatriz seria apenas o primeiro de muitos milagres que Lívia testemunharia naquela família, mas também seria o início de complicações emocionais que testariam todos os limites que havia estabelecido para si mesma. Porque como amar apenas uma parte de uma família? Como cuidar de uma criança sem se envolver com o homem que estava aprendendo a ser pai novamente? Como manter distância profissional quando cada fibra de seu ser gritava para se aproximar?
Essas eram perguntas para as quais Lívia ainda não tinha respostas, mas que logo seriam impostas por uma realidade que se tornava mais complexa a cada dia que passava. Beatriz acordou na manhã seguinte com uma determinação que surpreenderia qualquer adulto. Seus 8 anos de vida haviam lhe ensinado muito sobre observar e escutar, especialmente quando os adultos ao seu redor pensavam que ela não estava prestando atenção. E a conversa que havia escutado na noite anterior entre seu pai e Lívia a havia deixado mais determinada do que nunca. Ela sabia que os adultos às vezes tomavam decisões estúpidas quando tentavam proteger as crianças, e claramente seu pai estava prestes a tomar a decisão mais estúpida de todas. Durante o café da manhã, Beatriz observou cuidadosamente a interação entre Lívia e Eduardo. Havia uma tensão estranha no ar, como se ambos estivessem tentando muito não olhar um para o outro. Lívia sorria para ela, mas havia tristeza em seus olhos. Eduardo estava mais rígido que o normal, formal demais. "Papai", disse Beatriz, mexendo distraidamente o mingau no prato. "Você gosta da Lívia?" Eduardo quase engasgou com o café. Lívia congelou com a colher no ar, os olhos arregalados. "Claro que gosto, querida. A Lívia cuida muito bem de você", respondeu Eduardo, tentando manter a voz casual. "Não, papai. Eu perguntei se você gosta da Lívia, do jeito que papais gostam de pessoas especiais." O silêncio que se seguiu foi tão intenso que parecia que o ar havia saído da sala. Lívia e Eduardo trocaram um olhar rápido e culpado. "Beatriz", começou Lívia gentilmente, "por que está perguntando isso?" "Porque eu vejo como vocês se olham. E ontem à noite eu escutei vocês conversando." Lá, a honestidade brutal da criança deixou ambos os adultos sem palavras. "Escutei o papai dizer que gosta de você e você disse que também gosta dele." Eduardo fechou os olhos, passando a mão pelo rosto. "Bia, as coisas são complicadas para os adultos." "Não são, não", interrompeu Beatriz, sua voz ficando mais alta e determinada. "Vocês dois me fazem feliz. Vocês fazem um ao outro feliz." "Por que isso é complicado?" Lívia sentiu lágrimas picarem seus olhos diante da simplicidade pura da lógica de Beatriz. Como explicar para uma criança que o amor nem sempre é suficiente? Que existem convenções sociais, dinâmicas de poder, medos e traumas que complicam até os sentimentos mais puros? "Meu amor", tentou Lívia, "eu trabalho aqui cuidando de você. Isso significa que você faz parte da nossa família", declarou Beatriz, batendo a mãozinha na mesa com surpreendente força. "E famílias se amam. E quando as pessoas se amam, elas ficam juntas. Por que os adultos tornam tudo tão difícil?" Eduardo olhou para sua filha como se a visse pela primeira vez. Ali estava sua pequena Beatriz, que ele havia passado anos tentando proteger de mais dor, mostrando uma sabedoria que ele havia perdido em algum lugar pelo caminho. "Você quer que a Lívia faça parte da nossa família?" perguntou Eduardo, sua voz rouca de emoção. "Ela já é parte da nossa família, papai. Ela me ama, cuida de mim, me ajuda a ficar mais forte, e ela faz você sorrir de verdade, não só sorrir de mentirinha quando acha que eu não estou olhando." Lívia não conseguiu conter as lágrimas que correram livremente por suas bochechas. A percepção de Beatriz era ao mesmo tempo tocante e devastadora. "E sabe de uma coisa, papai?" continuou Beatriz, agora com lágrimas também brilhando em seus olhos. "A mamãe não ia querer que você ficasse triste para sempre. Ela ia querer que você fosse feliz, e a Lívia faz você feliz." A menção de Isabel foi como um raio atravessando o peito de Eduardo. Por um momento, ele não conseguiu respirar. Mas então, pela primeira vez em 4 anos, ao invés de dor, sentiu uma estranha sensação de paz quando pensou na esposa. Beatriz estava certa.
Isabel, com seu coração generoso e seu amor incondicional pela família, nunca teria querido que ele vivesse no limbo emocional onde havia se aprisionado. Ela teria querido que ele encontrasse amor novamente, que Beatriz tivesse uma figura materna carinhosa, que a casa voltasse a ser um lar. Você tem razão, disse Eduardo finalmente, sua voz quase um sussurro. Sua mãe sempre foi mais sábia que eu, e aparentemente você herdou essa sabedoria. Ele se levantou da mesa e se aproximou de Lívia, que o observava com o coração batendo descompassado. Eu estava errado ontem à noite, disse ele, estendendo a mão para ela. Estava tentando proteger todos nós de algo que talvez nem precise de proteção. Estava com medo de que nossos sentimentos pudessem prejudicar Beatriz, mas a única coisa que pode me prejudicar é vocês ficarem fingindo que não se gostam. Interrompeu Beatriz, com a franqueza típica das crianças. Lívia olhou para a mão estendida de Eduardo, depois para o rostinho esperançoso de Beatriz e finalmente de volta para os olhos de Eduardo. Viu ali tudo o que havia tentado ignorar. Amor, esperança, medo, vulnerabilidade e uma pergunta silenciosa que esperava a resposta. Lentamente, colocou sua mão na dele. Eu também estava com medo, admitiu Lívia. Com medo de que meus sentimentos por você pudessem interferir no meu cuidado com Beatriz. Mas percebi que é justamente o oposto. Amar vocês dois me faz querer ser ainda melhor para ambos. Eduardo entrelaçou os dedos nos dela e, pela primeira vez em semanas, sorriu genuinamente. Então vamos parar de ter medo? Sugeriu ele. Vamos parar de ter medo, concordou Lívia. Beatriz soltou um grito de alegria que ecoou por toda a mansão, fazendo Mercedes aparecer correndo na sala de jantar, preocupada. O que aconteceu? Alguém se machucou? Perguntou a governanta ofegante. Ninguém se machucou, Mercedes, respondeu Eduardo, ainda segurando a mão de Lívia. Na verdade, acho que todos nós acabamos de nos curar um pouco. Mercedes olhou para as mãos entrelaçadas, para o sorriso radiante de Beatriz, e um sorriso lento e sabido se espalhou por seu rosto. Bem na hora, murmurou ela, esta casa estava precisando de um pouco mais de amor. Os dias que se seguiram trouxeram uma leveza para a mansão que não se sentia há anos. Eduardo cancelou uma viagem de negócios que havia planejado, decidindo passar mais tempo em casa para explorar essa nova dinâmica familiar. Lívia, por sua vez, sentia-se como se tivesse finalmente encontrado seu lugar no mundo. Não era mais apenas a cuidadora de Beatriz, era parte de algo maior, mais significativo. A consulta com o Dr. Henrique aconteceu numa quinta-feira ensolarada. Beatriz estava ansiosa, mas confiante, especialmente porque tanto o pai quanto Lívia a acompanhariam. Bem, pequena Beatriz, disse o neurologista após um exame minucioso, você me deixa impressionado. Os progressos que vejo aqui são extraordinários. Extraordinários como? Perguntou Eduardo, inclinando-se para a frente. Ela recuperou força muscular que eu honestamente não esperava ver. Sua coordenação melhorou drasticamente e, mais importante, ele pausou, fazendo anotações. Ela desenvolveu uma confiança corporal que é fundamental para progressos futuros. Isso significa que ela pode continuar melhorando? Perguntou Lívia. Significa que, com o tratamento adequado e o ambiente de apoio que claramente ela tem, as possibilidades são muito animadoras. Gostaria de incluir algumas terapias mais avançadas na rotina dela. Beatriz segurou a mão de Lívia e Eduardo simultaneamente. Eu vou conseguir andar sozinha um dia? Dr. Henrique sorriu para a menina. Beatriz, você já está andando. Talvez não da forma tradicional, mas está se movendo pelo mundo com coragem e determinação. E sim, acredito que com tempo e trabalho você pode alcançar muito mais do que imagina. A volta para casa foi uma celebração silenciosa.
Eduardo dirigia, Lívia estava no banco do passageiro e Beatriz no banco traseiro, cantarolando baixinho uma música que Lívia havia lhe ensinado. Sabe, disse Eduardo quando chegaram em casa, tenho uma ideia. Que tipo de ideia? Perguntou Lívia, desconfiada do brilho travesso nos olhos dele. Que tal fazermos um piquenique no jardim hoje à noite? Podemos jantar lá fora, olhar as estrelas. Como uma família de verdade? Perguntou Beatriz, os olhos brilhando. Como uma família de verdade, confirmou Eduardo. Passaram a tarde preparando para o piquenique. Mercedes insistiu em ajudar, preparando todos os pratos favoritos de Beatriz. Eduardo montou uma área confortável no jardim, com almofadas e mantas. Lívia ajudou Beatriz a fazer uma coroa de flores para a ocasião. Quando o sol começou a se pôr, os três se acomodaram no jardim. Beatriz estava radiante, sentada entre Eduardo e Lívia, contando histórias sobre as estrelas que começavam a aparecer no céu. Aquela ali é a estrela da coragem, disse ela, apontando para um ponto brilhante. E aquela é a estrela da família. Como você sabe disso? Perguntou Eduardo, divertido. A Lívia me ensinou. Ela disse que cada estrela tem uma qualidade especial e que quando olhamos para elas, elas compartilham um pouco dessa qualidade conosco. Eduardo olhou para Lívia por cima da cabeça de Beatriz e ela viu gratidão e algo mais profundo em seus olhos. Sua Lívia é muito sábia, disse ele suavemente. Ela é a melhor, concordou Beatriz, aninhando-se entre os dois adultos. Ficaram ali até tarde, conversando, rindo, simplesmente desfrutando da companhia um do outro. Quando Beatriz finalmente adormeceu nas almofadas, Eduardo e Lívia a carregaram cuidadosamente para o quarto. Depois de colocá-la na cama, voltaram para o jardim para recolher as coisas do piquenique. Trabalharam em silêncio confortável, até que Eduardo parou o que estava fazendo e olhou para Lívia. Obrigado, disse ele simplesmente. Pelo quê? Por tudo. Por trazer minha filha de volta para mim. Por me ensinar a ser pai novamente. Por... Ele hesitou. Por me permitir amá-la. Lívia sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez que a palavra amor era pronunciada claramente entre eles. Eduardo, eu sei que ainda é cedo. Sei que temos muito a descobrir sobre nós mesmos como família. Mas preciso que saiba que o que sinto por você é real. É profundo. E não tem nada a ver com gratidão ou conveniência. Lívia se aproximou dele, colocando a mão em seu peito, sentindo o coração batendo forte sob a palma. Eu também te amo, sussurrou. Amo você e amo Beatriz e amo a família que estamos construindo juntos. Eduardo a puxou para seus braços e eles se beijaram pela primeira vez sob o céu estrelado, selando uma promessa de futuro que nenhum dos dois havia ousado sonhar meses antes. Era o começo de uma nova história para todos eles. Mas como todas as histórias de amor verdadeiro, ainda havia desafios pela frente que testariam a força dos laços que estavam construindo. Os meses que se seguiram ao piquenique sob as estrelas foram de uma felicidade que Eduardo havia esquecido ser possível. A mansão, antes silenciosa e melancólica, agora vibrava com vida. Risos ecoavam pelos corredores, música tocava nas salas, e até mesmo os jardins pareciam mais coloridos e vivos. Beatriz floresceu de uma forma que surpreendia a todos. Seus progressos físicos eram notáveis. Conseguia ficar em pé por períodos cada vez mais longos. Dava alguns passos apoiada e sua coordenação melhorava constantemente. Mas foram seus progressos emocionais que realmente tocaram o coração de quem a conhecia. A menina tímida e retraída havia se transformado numa criança confiante e alegre. Falava mais, ria mais e demonstrava uma curiosidade sobre o mundo que havia estado adormecida por anos.
Era como se a segurança emocional de ter uma família unida houvesse desbloqueado todo o seu potencial. Lívia, por sua vez, havia encontrado não apenas o amor, mas também seu propósito de vida. Continuava sendo oficialmente a cuidadora de Beatriz, mas na prática havia se tornado muito mais que isso. Era confidente, professora, amiga e, gradualmente, uma figura materna para a menina. Eduardo, transformado pelo amor renovado, havia descoberto que era possível equilibrar trabalho e família de uma forma que nunca imaginara. Reorganizou completamente sua empresa, delegando mais responsabilidades e estabelecendo limites claros entre vida profissional e pessoal. Pela primeira vez em anos, estava verdadeiramente presente em sua própria vida. Numa manhã de primavera, 6 meses após aquela conversa decisiva no café da manhã, Beatriz acordou com uma determinação especial brilhando em seus olhos. Hoje é o dia, anunciou ela quando Lívia entrou em seu quarto para ajudá-la a se vestir. Dia de quê, meu amor? Perguntou Lívia, intrigada pelo tom misterioso da menina. Você vai ver, mas primeiro preciso conversar com o papai. Durante o café da manhã, Beatriz mal tocou na comida, claramente ansiosa para falar sobre algo importante. Eduardo notou a agitação da filha e se inclinou para ela. O que se passa na sua cabecinha hoje, princesa? Papai, começou Beatriz, respirando fundo, como se estivesse se preparando para algo muito importante. Você sabe que hoje faz exatamente 7 meses que a Lívia chegou aqui? Eduardo e Lívia trocaram um olhar surpreso. Nenhum deles havia prestado atenção na data específica. 7 meses, repetiu Eduardo pensativo. Tem razão. Como você lembrou disso? Porque foi o dia mais importante da minha vida, respondeu Beatriz com seriedade tocante. Foi o dia que nossa família começou a se formar de verdade. Lívia sentiu lágrimas picar em seus olhos diante da simplicidade profunda das palavras de Beatriz. E hoje, continuou a menina, eu quero dar um presente para vocês dois. Um presente? Perguntou Lívia. Não precisava, querida. Sim, preciso, interrompeu Beatriz com determinação. Vocês me deram tudo. Me deram uma família, me deram força, me deram amor. Agora quero dar algo para vocês. Eduardo se sentou na borda da cadeira, curioso. E que presente é esse? Beatriz sorriu misteriosamente. Primeiro vocês têm que vir comigo para o jardim, e Mercedes também. Intrigados, os 3 adultos seguiram Beatriz até o jardim. Para a surpresa de todos, a menina pediu para Eduardo posicioná-la perto das barras paralelas que haviam sido instaladas meses antes. Eu tenho praticado em segredo, disse Beatriz, posicionando as mãos nas barras. Todas as manhãs, antes de vocês acordarem, eu venho aqui e pratico. Lívia sentiu um misto de preocupação e admiração. Bia, você deveria ter nos avisado. E se machucasse? Mercedes sabia, confessou Beatriz, olhando para a governanta que sorria com lágrimas nos olhos. Ela me ajudava. Mercedes assentiu. A menina me fez prometer que seria nossa surpresa. E eu não podia negar uma coisa dessas. Beatriz respirou fundo, concentrando-se. Lentamente, com determinação impressionante, ela se ergueu, apoiando-se nas barras. Mas desta vez, ao invés de simplesmente ficar em pé, ela começou a mover um pé à frente do outro. O silêncio no jardim era absoluto. Eduardo, Lívia e Mercedes observavam boquiabertos enquanto Beatriz dava um passo, depois outro e mais outro, caminhando lentamente ao longo das barras paralelas. Quando chegou ao final das barras, cerca de 2 metros depois, ela se virou para eles com o sorriso mais radiante que qualquer um já havia visto. "Eu consegui!" gritou ela, lágrimas de alegria correndo por suas bochechas. "Eu consegui andar!" O que se seguiu foi uma explosão de emoções. Eduardo correu para a filha, pegando-a nos braços e girando com ela, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo.
Lívia e Mercedes se abraçaram, soluçando de felicidade. Meu amor, você é incrível, dizia Eduardo, cobrindo o rosto da filha de beijos. Como conseguiu esconder isso de nós? Eu queria que fosse uma surpresa, porque vocês dois me ensinaram que o amor torna tudo possível, e eu queria mostrar que aprendi a lição. Lívia se aproximou, ajoelhando-se ao lado de Eduardo e Beatriz. Bia, você nos deu o presente mais precioso do mundo. Ainda não terminei, disse Beatriz, colocando uma mãozinha no rosto de Lívia e outra no de Eduardo. Papai, você precisa pedir a Lívia em casamento. O pedido direto deixou ambos os adultos sem palavras. Eduardo abriu e fechou a boca várias vezes, claramente tentando processar o que havia escutado. Bia, começou ele. Papai, vocês se amam. Eu amo vocês dois. Nós já somos uma família no coração. Agora precisamos ser uma família de verdade, com papel passado e tudo. A lógica irrefutável de uma criança de 8 anos deixou Eduardo sem argumentos. Ele olhou para Lívia, que o observava com uma mistura de esperança e nervosismo. Ela tem razão, disse Eduardo finalmente, sua voz rouca de emoção, como sempre. Para a total surpresa de Lívia, Eduardo se levantou e, ainda segurando Beatriz, se ajoelhou diante dela. Lívia, eu não tenho um anel, não preparei um discurso bonito, e esta certamente não é a situação romântica tradicional que toda mulher sonha. Eduardo, sussurrou Lívia, o coração batendo descompassado. Mas tenho uma filha extraordinária, que acabou de me lembrar que não precisamos de tradições quando temos amor verdadeiro. Ele pausou, os olhos brilhando com lágrimas. Lívia, você quer se casar comigo? Quer ser mãe da Beatriz oficialmente? Quer construir uma família extraordinária conosco? Lívia olhou para Eduardo ajoelhado à sua frente, para Beatriz sorrindo radiante em seus braços, para Mercedes que chorava de emoção no fundo, e sentiu seu coração transbordar de uma felicidade tão intensa que quase doía. Sim, disse ela, a voz embargada. Sim, sim, 1000 vezes sim. Eduardo se levantou e a beijou, enquanto Beatriz aplaudia entusiasmada entre eles. Mercedes gritou de alegria e correu para se juntar ao abraço coletivo que se formou. Agora sim, somos uma família de verdade, declarou Beatriz radiante. Naquela tarde, Eduardo cancelou todos os compromissos e os três passaram horas no jardim conversando sobre planos para o futuro, para o casamento, para a vida que construiriam juntos. Beatriz tinha opinião sobre tudo, desde a cor do vestido de noiva de Lívia até onde deveriam passar a lua de mel. Tem que ser um lugar com piscina para eu poder nadar, declarou Beatriz com convicção. E com jardim bonito para tirarmos fotos. E flores, acrescentou Lívia. Muitas flores. E comida gostosa, completou Eduardo, fazendo todos rirem. Enquanto planejavam, Mercedes ia e vinha da cozinha, trazendo lanches e bebidas, claramente emocionada por finalmente ver aquela família unida de forma oficial. Senhor Eduardo, disse ela durante uma de suas idas à mesa, se me permite a opinião, acho que a senhora Isabel estaria muito feliz vendo vocês assim. Eduardo assentiu, um sorriso sereno no rosto. Tenho certeza de que sim, Mercedes. Ela sempre quis que fôssemos felizes. E agora somos, disse Beatriz simplesmente, como se a felicidade fosse a coisa mais natural do mundo. Quando a noite chegou, depois de colocarem Beatriz para dormir com histórias extras sobre princesas e castelos, Eduardo e Lívia se encontraram no jardim mais uma vez. Havia se tornado seu lugar especial, onde os momentos mais importantes de seu relacionamento haviam acontecido. Você tem certeza? Perguntou Eduardo, segurando as mãos de Lívia. Casar comigo significa aceitar não apenas a mim, mas todas as complexidades que vêm com nossa situação. Beatriz sempre será prioridade. Haverá desafios.
Lívia colocou o dedo nos lábios dele, silenciando-o gentilmente. Eduardo, eu não estou me casando apenas com você. Estou me casando com vocês dois. Beatriz não é uma complicação na nossa história de amor. Ela é o coração dela. Foi ela quem me trouxe até você. Foi ela quem nos fez enxergar que o amor não precisa ser complicado quando é verdadeiro. Eduardo a puxou para seus braços, descansando o queixo no topo de sua cabeça. Como fui sortudo de você ter aparecido na nossa vida! Não foi sorte, disse Lívia, aninhando-se contra seu peito. Foi destino. Beatriz precisava de alguém que acreditasse nela incondicionalmente. Você precisava de alguém que te ensinasse a amar sem medo novamente. E eu precisava encontrar minha família. Ficaram assim por um longo tempo, apenas segurando um ao outro sob as estrelas, planejando silenciosamente o futuro que construiriam juntos. 3 meses depois, numa cerimônia pequena e íntima realizada no próprio jardim da mansão, Eduardo e Lívia se casaram. Beatriz foi a dama de honra, radiante num vestido rosa que ela própria havia escolhido. Mercedes foi a madrinha oficial, e o Dr. Henrique, que havia se tornado quase um amigo da família devido aos progressos extraordinários de Beatriz, foi uma das testemunhas. A cerimônia foi simples, mas profundamente emocionante. O jardim estava decorado com arranjos de flores brancas e amarelas, as favoritas de Beatriz, e cadeiras de madeira clara acomodavam os poucos convidados íntimos que haviam sido convidados. Quando chegou a hora dos votos, Eduardo e Lívia haviam preparado palavras especiais, não apenas um para o outro, mas também para Beatriz. Beatriz, disse Eduardo, ajoelhando-se ao lado da filha durante a cerimônia. Você foi quem me ensinou que uma família não é apenas sobre sangue. É sobre amor, cuidado e escolher estar presente na vida um do outro todos os dias. Prometo ser o melhor pai possível para você e prometo que nossa família sempre será baseada no amor. Lívia também se ajoelhou. Bia, prometo amá-la como filha, protegê-la, apoiá-la e acreditar nos seus sonhos sempre. Prometo que nunca tentarei substituir sua mãe, mas serei uma nova mãe para você, com todo o amor que meu coração conseguir guardar. Beatriz, que havia conseguido ficar em pé sozinha durante toda a cerimônia, apoiada em suas bengalas especiais, abraçou ambos com lágrimas de alegria nos olhos. Agora somos uma família para sempre, sussurrou ela. Quando Eduardo e Lívia se beijaram, selando o casamento, Beatriz aplaudiu entusiasmada e os poucos convidados presentes se emocionaram com a pura alegria daquela família que havia se encontrado de uma forma tão especial. A festa foi pequena, mas alegre, realizada nos jardins da mansão. Beatriz insistiu em fazer um discurso como irmã mais nova e cupido oficial da família. Quero agradecer a todos por estarem aqui no casamento do meu papai e da minha mamãe Lívia, disse ela, em pé ao lado da mesa principal, usando um microfone improvisado que Eduardo havia conseguido. Há 1 ano, nossa casa era muito triste. Agora ela está cheia de amor e risadas. Ela pausou, olhando para os pais com adoração. Papai aprendeu a sorrir de novo. Mamãe Lívia me ensinou que posso fazer qualquer coisa, e eu aprendi que as famílias podem ser formadas de muitas maneiras diferentes. Os convidados sorriam emocionados, alguns secando lágrimas discretas. Por isso, quero fazer um brinde, continuou Beatriz, levantando seu copo de suco. Ao amor que cura, ao amor que fortalece e ao amor que faz milagres acontecerem. Saúde! Saúde! Responderam todos, levantando seus copos numa celebração que transcendia qualquer festa tradicional. Mais tarde, quando a festa havia terminado e os poucos convidados haviam ido embora, a nova família se reuniu no jardim uma última vez naquele dia especial.
Foi o dia mais perfeito da minha vida, disse Beatriz, sentada entre os pais no banco sob a árvore centenária. O nosso também, responderam Eduardo e Lívia ao mesmo tempo, fazendo a menina rir. Sabem o que mais? Disse Beatriz, olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu. Acho que a mamãe Isabel está feliz lá no céu, vendo que somos uma família feliz. Eduardo sentiu o peito apertar ligeiramente, mas não de dor, de gratidão. Tenho certeza de que está, meu amor. E agora, disse Lívia, abraçando a filha, vamos viver muitas aventuras juntos. Muitas mesmo, concordou Beatriz. Porque agora eu posso andar, vocês estão casados e somos uma família de verdade. Não existe nada que não possamos fazer juntos. Enquanto as estrelas brilhavam sobre eles naquela noite perfeita, os três sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Uma família verdadeira, forjada no amor, temperada pelo desafio e destinada a durar para sempre. A babá que havia chegado para cuidar de uma criança especial havia se tornado muito mais que isso. Ela havia se tornado a chave que destrancou todos os corações daquela casa, permitindo que o amor florescesse novamente em sua forma mais pura e transformadora. E aquela era apenas o começo de uma vida inteira de amor, crescimento e felicidade compartilhada que os aguardava. Um ano depois do casamento, a mansão dos Oliveira havia se transformado completamente. Onde antes reinava o silêncio melancólico, agora ecoavam risos, conversas animadas e o som constante de vida sendo vivida plenamente. Era uma manhã ensolarada de sábado, quando Lívia acordou com o som familiar de passos descalços correndo pelo corredor. Sorriu ainda de olhos fechados, reconhecendo imediatamente o padrão da caminhada de Beatriz, mais firme e confiante a cada dia que passava. «Mamãe Lívia, papai, acordem!» gritou Beatriz, irrompendo no quarto dos pais sem cerimônia. «Hoje é um dia especial!» Eduardo resmungou algo ininteligível no travesseiro, fazendo Beatriz rir. A menina, agora com 10 anos e radiante de saúde e felicidade, pulou na cama entre os pais. «Que dia especial é hoje, meu amor?» perguntou Lívia, puxando a filha para um abraço matinal. «Faz exatamente 2 anos que você chegou na nossa casa», disse Beatriz, os olhos brilhando com a mesma determinação que havia mostrado durante toda a sua jornada de recuperação. «E eu tenho uma surpresa para vocês». Eduardo finalmente abriu os olhos, sorrindo preguiçosamente. «Outra surpresa? A última vez que você disse isso, acabei pedindo sua mãe em casamento. E foi a melhor coisa que você já fez», retrucou Beatriz com a confiança de uma criança que sabia ser profundamente amada. Lívia riu, beijando a testa da filha. Nos últimos 2 anos, Beatriz havia se tornado oficialmente sua filha, através de um processo de adoção que havia sido uma das experiências mais emocionantes da vida de Lívia. Agora, ela era legalmente mãe da menina que já amava como filha há tanto tempo. «Então, qual é a surpresa desta vez?» perguntou Lívia. «Primeiro vocês têm que se vestir e vir para o jardim. Mercedes já está lá esperando com café da manhã especial». Meia hora depois, Eduardo e Lívia desceram para encontrar o jardim transformado. Mercedes havia preparado uma mesa elaborada sob a árvore centenária, com flores frescas, pratos especiais e até mesmo velas acesas, apesar da luz do sol. «Mercedes, você se superou», disse Eduardo, impressionado com a decoração. «Não fui eu, senhor Eduardo, foi tudo ideia da nossa pequena», respondeu a governanta com um sorriso orgulhoso. Beatriz os guiou até a mesa, claramente ansiosa para revelar sua surpresa. Durante o café da manhã, ela tagarelou sobre escola, sobre seus amigos, sobre os planos para as férias que se aproximavam. Seus progressos haviam sido tão extraordinários que agora frequentava uma escola regular, onde era uma das alunas mais queridas e aplicadas. «Bom,
disse ela finalmente, quando terminaram de comer. Agora chegou a hora da surpresa de verdade. Beatriz se levantou da cadeira e, para espanto de todos, caminhou até o centro do jardim sem nenhum apoio. Seus passos eram firmes e seguros, um milagre que nunca deixava de emocionar quem a conhecia desde os primeiros dias. 2 anos atrás, começou ela com a seriedade de uma criança fazendo um discurso importante. Eu era uma menina muito triste, não conseguia andar, quase não falava e achava que nunca seria feliz de verdade. Lívia sentiu lágrimas picar em seus olhos ao ouvir a honestidade tocante da filha. Aí você chegou, mamãe Lívia, continuou Beatriz, olhando diretamente para ela, e me ensinou que eu era forte, me ensinou que podia sonhar e me ensinou que merecia ser amada. Eduardo estendeu a mão para Lívia, entrelaçando os dedos nos dela. E você, papai? Beatriz se virou para Eduardo. Aprendeu a ser feliz de novo. Aprendeu que podia amar 2 pessoas ao mesmo tempo, eu e a mamãe Lívia, sem isso diminuir o amor que tinha pela minha primeira mamãe. A menção de Isabel, que agora era feita com naturalidade e carinho por toda a família, não trazia mais dor, mas uma sensação de gratidão pela vida que ela havia dado início. Por isso, disse Beatriz, respirando fundo, eu quero dar um presente para vocês 2. Um presente que vai mostrar o quanto nosso amor nos fez crescer. Para a total surpresa dos pais, Beatriz correu até as antigas barras paralelas, que haviam se tornado mais um enfeite do jardim do que equipamento médico, e se posicionou ao lado delas. Lembram-se de quando eu mal conseguia ficar em pé por alguns segundos? Perguntou ela, sorrindo travessa. Como poderíamos esquecer? Respondeu Eduardo, a voz embargada pela emoção. Bem, agora eu posso fazer isso. E então, diante dos olhos incrédulos dos pais, Beatriz começou a correr. Não apenas caminhar, mas correr de verdade, com passos firmes e seguros, pelo jardim inteiro. Ela correu em círculos, saltitou, até mesmo tentou algumas estrelinhas desajeitadas, rindo durante todo o tempo. Quando finalmente parou, ofegante, mas radiante, Eduardo e Lívia estavam de pé, aplaudindo com lágrimas correndo livremente por seus rostos. Beatriz, sussurrou Lívia sem palavras. O doutor Henrique disse que meus músculos estão agora tão fortes quanto os de qualquer criança da minha idade, explicou Beatriz, orgulhosa. Disse que não preciso mais de fisioterapia especial. Posso fazer tudo o que as outras crianças fazem. Eduardo correu para a filha, pegando-a nos braços e girando com ela, ambos rindo alto. Minha princesa, você é o milagre mais bonito do mundo. Não sou milagre, papai, corrigiu Beatriz quando ele a colocou no chão. Sou uma menina que teve uma família que acreditou nela, e isso faz toda a diferença. Lívia se juntou ao abraço, e os 3 ficaram ali, no meio do jardim, segurando uns aos outros como se quisessem gravar aquele momento para sempre na memória. Há mais uma coisa, disse Beatriz quando finalmente se separaram. Mas? Perguntou Eduardo, fingindo exaustão. Não sei se meu coração aguenta mais surpresas. Beatriz riu e correu até uma pequena mesa que Mercedes havia colocado sob a árvore. De lá, pegou um embrulho cuidadosamente envolvido. Fiz isso na escola, na aula de artes, explicou ela, entregando o presente para Lívia. Com mãos trêmulas, Lívia abriu o embrulho e encontrou uma moldura artesanal decorada com flores secas e pequenas pedras coloridas. Dentro da moldura havia um desenho feito por Beatriz. Uma família de 3 pessoas de mãos dadas num jardim cheio de flores e borboletas. Mas o que mais tocou Lívia foi a frase escrita na parte de baixo com a letra caprichada de Beatriz. Para a mamãe que me ensinou a voar, te amo para sempre. Bia, Lívia soluçou, apertando a filha contra o peito. Gostou? É o presente mais lindo que já ganhei na vida. Naquela tarde, os 3 decidiram fazer algo que haviam planejado há meses, mas sempre adiavam.
visitar o túmulo de Isabel. Foram juntos, como família, levando flores frescas do jardim. Beatriz, que agora falava sobre a mãe biológica com carinho e saudade, mas sem a dor devastadora de antes, colocou as flores no túmulo com cuidado. "Oi, mamãe Isabel", disse ela simplesmente. "Trouxe o papai e a mamãe Lívia para te conhecer melhor." Eduardo se ajoelhou ao lado da filha, colocando a mão em seu ombro. Lívia ficou um pouco atrás, respeitando o momento íntimo entre pai e filha. "Isabel", disse Eduardo, sua voz suave, mas clara, "quero que saiba que nossa filha se tornou a pessoa mais extraordinária que conheço. Ela está forte, feliz e cercada de muito amor." Beatriz pegou a mão do pai e estendeu a outra para Lívia, que se aproximou e se ajoelhou do outro lado da menina. "E mamãe Isabel", continuou Beatriz, "quero que saiba que a mamãe Lívia não tentou te substituir. Ela me deu um amor novo, diferente, mas igualmente especial. Agora eu tenho duas mães que me amam, uma que cuida de mim do céu e outra que cuida de mim aqui na terra." Lívia sentiu como se seu coração fosse explodir de emoção. A sabedoria e generosidade daquela criança nunca deixavam de a surpreender. "Obrigado, Isabel", sussurrou Lívia finalmente. "Obrigado por ter nos dado Beatriz. Prometo cuidar dela e do Eduardo com todo o amor que tenho." Ficaram ali por um tempo em silêncio respeitoso, cada um com seus próprios pensamentos e orações. Quando finalmente se levantaram para ir embora, Beatriz caminhou entre os pais, segurando a mão de ambos. "Sabe", disse ela enquanto caminhavam de volta para o carro, "eu acho que a mamãe Isabel está feliz sabendo que vocês se encontraram." "Por que acha isso?", perguntou Eduardo. "Porque o amor verdadeiro não tem ciúme. E ela amava você e me amava. Então, ela quer que a gente seja feliz." Mais uma vez, a simplicidade profunda de Beatriz deixou os adultos sem palavras. Naquela noite, depois de colocarem Beatriz para dormir, um ritual que agora incluía histórias, canções e muitas risadas, Eduardo e Lívia se encontraram em seu lugar especial no jardim. "Consegue acreditar em tudo o que aconteceu?", perguntou Eduardo, puxando Lívia para seus braços. "Às vezes parece um sonho", admitiu ela, aninhando-se contra seu peito. "Quando cheguei aqui há 2 anos, achei que estava vindo apenas para um trabalho. Jamais imaginei que encontraria minha família. E jamais imaginei que seria possível amar alguém da forma que amo você. Sem isso, diminuir o amor que senti por Isabel." "Beatriz estava certa hoje", disse Lívia suavemente. "O amor verdadeiro não tem limites. Ele só cresce." Eduardo beijou o topo de sua cabeça, respirando o perfume familiar de seus cabelos. "O que você acha que o futuro nos reserva?" "Não sei", respondeu Lívia honestamente. "Mas sei que, seja o que for, vamos enfrentar juntos, os 3. De repente, ouviram passinhos descalços na grama. Beatriz apareceu correndo em direção a eles, um sorriso travesso no rosto. "Esqueceram de mim?", perguntou ela, se jogando entre os pais no banco do jardim. "Nunca", disseram Eduardo e Lívia ao mesmo tempo abraçando-a. "Que bom", disse Beatriz, se acomodando entre eles. "Porque eu estava pensando, que tal se amanhã fizéssemos um piquenique? Mas desta vez eu quero correr no parque. Quero mostrar para o mundo inteiro que posso correr." "Seus desejos são ordens, princesa", disse Eduardo, beijando sua testa. Ficaram ali os 3, sob as estrelas que Beatriz um dia havia nomeado com qualidades especiais, planejando aventuras futuras e simplesmente desfrutando da companhia um do outro. A mansão que um dia fora silenciosa e fria, agora pulsava com vida, amor e esperança. Eduardo havia aprendido que era possível amar novamente sem trair o passado. Lívia havia encontrado não apenas o amor romântico, mas também o amor maternal que sempre sonhara ter. E Beatriz havia descoberto que, com amor suficiente,
Não existe limite para o que uma pessoa pode alcançar. Aquela era uma família construída não apenas por laços sanguíneos, mas por escolha, dedicação e um amor que havia se mostrado capaz de curar feridas, superar obstáculos e criar milagres. Enquanto as estrelas brilhavam sobre eles naquela noite perfeita, os três sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Uma família verdadeira, forjada no amor, temperada pelo desafio e destinada a durar para sempre. No final, a babá que havia chegado para cuidar de uma criança especial havia se tornado muito mais que isso. Ela havia se tornado a chave que destrancou todos os corações daquela casa, permitindo que o amor florescesse novamente em sua forma mais pura e transformadora. E essa era apenas o começo de uma vida inteira de amor, crescimento e felicidade compartilhada. Se esta história tocou seu coração como tocou o nosso, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar nos comentários qual momento mais te emocionou. Histórias de amor verdadeiro e superação como esta nos lembram que não importa quão difíceis sejam os desafios da vida, o amor sempre encontra um caminho. Até a próxima história que aquecerá seu coração.